Olá, pessoal! Este é o Toda Matemática. Antes de começarmos, um recado. Visite gustaviegas.com. Ali você encontra as nossas apostilas e links para fanpage, grupo no Facebook e canal no YouTube. Nesta aula, nós veremos o último teorema de Fermat. Os números apresentam diversas relações. Por exemplo, notem que quando eu somo os números ímpares, 1 mais 3 dá 2 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5 dá 3 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5 mais 7 dá 4 ao quadrado. Conforme eu vou somando números ímpares, eu acho o quadrado de certos números. Outra informação interessante, se eu pegar os múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, notem que eles acabam com 5 ou com 0. Uma pessoa que gostava muito de estudar as propriedades dos números era o Pierre de Fermat. Lá por 1650, eles estavam lendo um livro chamado Aritmética, que era do grego Diofanto. Este livro era cheio de curiosidades numéricas. Conforme Fermat ia lendo, ele ia tendo as suas próprias ideias, achando, será que vale isto? Será que vale aquilo? Ao ler sobre o Teorema de Pitágoras, lembra o Pitágoras aquele que a área do quadrado sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos catetos, b ao quadrado mais c ao quadrado igual ao quadrado? O Fermat pensou o seguinte, bom, pelo Teorema de Pitágoras, existem números inteiros que satisfazem a relação. Por exemplo, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Será que não vale o mesmo para cubos? Será que é possível encontrar números inteiros a, b e c, tais que b ao cubo mais c ao cubo seja igual a ao cubo? O Fermat tentou e não conseguiu. Ele pensou também com o expoente 4. Será que é possível encontrar números inteiros a, b e c tais que b na quarta mais c na quarta igual a na quarta seja satisfeito? Ele conseguiu provar que para o expoente 4 não existia solução. E ele afirmou que para qualquer n é impossível encontrar números inteiros a, b e c que satisfaçam a relação. Conforme passaram-se os anos, aquelas anotações que o Fermat fez no livrinho do Diofanto, aquele livro Aritmética, elas foram sendo provadas por diversos matemáticos. Algumas provadas, outras foram refutadas, ele estava errado. Mas este aqui, de provar que não existem números a, b e c, tais que a na n mais c na n igual a na n para um n que seja 3, 4, 5, 6 e daí por diante, esta demorou para ser provada. Por isso que se chama o último teorema de Fermat, porque de todos os teoremas ou conjecturas que o Fermat pensou, essa foi a última a ser provada. Bom, o Euler pensou no problema e ele conseguiu provar para o caso em que o n vale 3. Euler provou que não existem números inteiros tais que b ao cubo mais c ao cubo seja igual a ao cubo. O Dirichlet, já ia avançando alguns anos, conseguiu provar para os casos em que o n vale 5 e em que o n vale 14. O Gauss tentou com o expoente 7, mas não conseguiu. O Lamé teve uma boa ideia. Lembra aquela história de fatorar? Tem aqueles produtos notáveis, a menos b, que multiplica a mais b igual ao quadrado menos b ao quadrado. Usando esta ideia, o Lamé conseguiu generalizar a maneira de procurar soluções. Na verdade, ele estava um pouquinho errado, mas o Kummer conseguiu arrumar a ideia do Lamé. Então, o Kummer, com uma ferramenta mais poderosa, conseguiu provar todos os casos até o b elevado a 100 mais c elevado a 100 igual a na 100, à exceção dos expoentes 37, 59 e 67. E notem que nós já estamos avançando bem mais, porque o Teorema de Fermat ele pensou lá por 1650. O Kummer deve ter pensado nisso quase nos anos 1900. Passaram-se os anos
Em 1980, nós já sabíamos que não existiam soluções inteiras A, B e C para o problema com expoente até os 125.000. Em 1993, a computação já bem avançada, já era possível provar que o problema não tinha solução até o caso 4 milhões. Bom, só que não adianta provar que não vale até o 4 milhões, porque talvez algum número maior valha. Então, isto não é uma prova ainda. Vamos mudar um pouco de assunto. Existem funções que se chamam elípticas. Elas são complicadas, o máximo que eu preciso por enquanto é que o gráfico delas tem um formato de um pneu. E existem outra família de funções que são chamadas funções modulares, cujo gráfico é completamente diferente, elas são cheias de simetrias. Em 1955, dois japoneses, o Taniyama e o Shimura, pensaram no seguinte: eles acharam que toda função elíptica é modular, ou seja, aquele gráfico do pneu e aquele gráfico cheio de simetrias são o mesmo objeto, apenas visto de pontos de vista diferentes. Só que eles acham isso, eles não conseguiram provar. Bom, qual que é a relação daquele pneu, daquele gráfico cheio de simetrias e do último teorema de Fermat? Em 1985, o professor Frey pensou o seguinte: se por acaso existir um n tal que x na n mais y na n seja igual a z na n, então tem que existir uma curva que é elíptica, mas não é modular. Então, o que acontece? O professor Frey conseguiu conectar dois assuntos completamente diferentes. O último teorema de Fermat com o estudo de funções elípticas e funções modulares. Vamos recapitular o que vai acontecer agora. Olha só. Pela conjectura dos japoneses, toda função elíptica é modular. Se isso for verdade, então é impossível que exista o n tal que x na n mais y na n é igual a z na n. Então, o que acontece? Nós precisamos provar a conjectura dos japoneses. Provando ela, é provado instantaneamente o último teorema de Fermat. Bom, se só falta este passo, o professor Andrew Wiles entrou na jogada. Ele viu que bastava provar aquela conjectura e durante 7 anos ele ficou no seu escritório procurando a solução. Até que ele conseguiu. Em 1993, ele provou a conjectura lá dos japoneses e aquela conjectura implica que não existe um número n tal que x na n mais y na n igual a z na n para x, y e z números inteiros. Na verdade, a prova dele continha um erro, mas em 1994 ela já estava corrigida e o problema estava resolvido. E é isso aí. Quase 350 anos depois, o problema foi resolvido. Espero que tenham gostado e muito mais vocês encontram em gustavvegas.com.